Olá, estamos iniciando uma nova temporada do Vem Cá Podcast. Ele já existia, porém eu trazia conteúdo sobre gestão, colocava cortes ali no Instagram e nós decidimos agora criar um novo quadro chamado Profissão Gestor. Eu tenho percebido que nas empresas um ponto importante e fundamental é você ter esse profissional que realmente entende de gestão. E hoje estou aqui com o meu parceiro de trabalho, um amigo, a pessoa que me acompanha aí nas consultorias da empresa, o Teilon Cartacho, esse fera aí do financeiro e do comercial. Teilon, é um prazer ter você aqui comigo nesse projeto. Quero que você se sinta assim, em casa, bem à vontade. Obrigado. Nós estamos aqui num bate-papo onde nós precisamos levar para as pessoas conhecimento de uma forma didática sobre gestão, alinhando aí conhecimentos técnicos com a experiência. E claro que durante essa nossa caminhada nós já passamos aí por diversas empresas onde realmente tiveram sucesso nos seus resultados. E eu sempre digo que o sucesso de uma empresa ele vem se tiver o comprometimento dessa empresa. A gente sempre conversa, não é, Teilon, que nós não fazemos milagre, nós fazemos o quê? Gestão. Nós fazemos gestão. Então, assim, se você tem uma empresa, se você tem um colaborador comprometido, se você realmente quer levar o seu negócio para um outro nível, pode ter certeza que eu, Karine Barros Canabrava e o Teilon Cartacho, nós conseguimos te ajudar nessa caminhada, desenvolvendo os teus gestores, desenvolvendo os teus processos, trabalhando o teu time, realmente fazendo com que você percorra um caminho de lucratividade. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial que vai bater um papo incrível sobre a sua história de vida pessoal e profissional. Eu já fiquei assim maravilhada com um pouco do que eu ouvi. E você, Teilon? Fiquei maravilhado. Uma experiência extraordinária de vida. A gente vai aprender muita coisa com a Célia hoje, tenho certeza, e vai ser maravilhoso. Eita, que ele já disse quem era a nossa convidada, né? Mas é tudo bem, então vamos lá. Nós vamos receber hoje a Célia Maria. A Célia Maria ela é uma pessoa que é gestora do Grupo Ideal, um grupo de muito tempo aí na nossa capital, um grupo realmente muito conhecido, muito organizado, que tem uma base de inúmeros funcionários. A Célia vai falar um pouco mais sobre isso. Além do Grupo Ideal, ela também é responsável pela Vitapan. E deixa ela falar sobre as empresas que ela coordena no grupo. Célia, minha amiga, seja muito bem-vinda. Quero que você se sinta muito à vontade aqui no nosso podcast. É um prazer enorme receber você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero que você compartilhe as suas experiências, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai aprender com você. Então, me fala um pouco mais sobre quem é a Célia. O prazer é todo meu, viu, Karine, ter estar com vocês. A minha primeira experiência também, né, tá divulgando quem é a Célia, né, a Célia profissional, e de prontamente já agradeço por essa oportunidade. Eu comecei muito nova, comecei a contar minha história aqui nos bastidores para vocês, né, que eu comecei a trabalhar com 18 anos, e assim, tudo foi muito difícil, tudo eu tive que ir atrás, porque eu acredito, como eu lhe falei, eu acredito que tudo que a gente quer, a gente consegue. A gente só precisa ter determinação, a gente precisa ter fé, ter Deus no coração e a gente consegue tudo. Então, esse é o meu lema. Então, eu comecei minha vida profissional aos 18 anos, trabalhei como contadora e comecei lá no Grupo JET, como auxiliar de contabilidade. Sou formada em contabilidade, sou pós-graduada em gestão financeira e também sou pós-graduada em gestão tributária, porque eu era muito apaixonada pela contabilidade. Então, de repente, eu me vi com outro desafio, que foi realmente ser gestora. Recebi um convite do Dr. Zé Elias Tágila, na época, para mim ser gerente administrativa do Grupo JET, onde eu comecei a minha caminhada. Trabalhei durante 8 anos no grupo. Foi muito bom e foi uma escola maravilhosa para mim. E depois eu fui chamada para trabalhar numa indústria. Foi quando eu comecei a indústria lá em Floriano, na Britaplan. Trabalhei 5 anos com o seu David. Também aprendi muita coisa com ele. Principalmente a trabalhar, porque ele, por ele ser australiano ele ganha por hora trabalhada. Diferentemente nosso. Então, ele me ensinou que não existe momento, não existe horário. Quando você quer, você vai atrás e você consegue. Então, eu trouxe esse aprendizado do senhor David para cá, né? Eu aprendi isso muito com ele, da gente
Se eu sou elétrica, eu fiquei mais elétrica. Fiquei mais elétrica, porque ele dizia que a gente tinha que ir atrás. Se uma empresa ou algum equipamento desse algum problema, ele dizia, Célia, nós temos que ir atrás, porque quem quer somos nós, então vamos atrás para resolver isso. Então, foi uma pegada, trabalhei 5 anos lá em Floriano, e depois eu retornei para cá, e estou aqui agora no Grupo Ideal, um grupo maravilhoso, já estou há 7 anos no Grupo Ideal, onde eu comecei administrando, gerenciando a Vitapan congelados. A gente trabalha com pães e salgados congelados. Ei, Célia, mas antes de tu entrar nisso, você tinha falado para a gente aqui nos bastidores como foi que você entrou no Grupo Ideal. Ela falou, não foi, Taylor, que participou de um processo de seleção, que você não foi aprovada. Então, conta um pouco dessa história, porque eu achei muito interessante a sua persistência. Eu participei de antigamente, o grupo tinha hoje não, que já tem um grupo, já faz a seleção dentro do próprio grupo. E antes eles tinham uma empresa que fazia essa seleção. Então, eu fiz essa seleção e eu fiquei achando estranho, porque eu nunca recebi nenhum retorno sobre se deu certo, se não deu certo, e fiquei naquela. Então, eu comecei a pesquisar para qual era a empresa que eu tinha que trabalhar. Qual era a empresa que estava ofertando aquela vaga, porque até o momento eles não tinham falado qual era a empresa. Então, eu fui lá, pesquisei, aquela empresa lá estava falindo, então ela pegou e me disse qual era o grupo, e disse que era o grupo... Isso é empresa de RH. De RH. Que você foi atrás dessa empresa de RH para poder saber qual era a empresa que estava precisando daquela vaga. E ela estava falindo, então ela pegou e me disse que era o Grupo Ideal. Então, eu comecei a ligar. Primeiro, eu liguei lá para a padaria, que é a Ideal Matriz, que a gente chama de Ideal Matriz, que fica na Avenida União, porque foi a primeira padaria do grupo. Eu liguei para lá e eles me deram o contato do escritório e o nome da dona Altair. Então, eu entrei em contato com a dona Altair, ela marcou uma reunião comigo e a gente começou a fazer um namoro até quando realmente deu certo esse casamento com o Grupo Ideal, no qual hoje eu faço parte e já estou com 7 anos dentro do grupo. Interessante, Taylor, que a Célia falou algo que eu sempre digo. Eu falo muito que o relacionamento do colaborador com o dono, com a empresa, é um casamento. E o interessante é que você não pode deixar esse relacionamento cair na rotina. Tem que existir sempre aquela paixão. Igual quando a gente está ali na adolescência, que se apaixona e você se prepara toda, esperando o paquera ligar ou a paquera, assim tem que ser dentro do ambiente de trabalho. Todos os dias você precisa acordar apaixonado pelo seu ambiente de trabalho. Então, achei bem legal isso que você falou, porque hoje as pessoas elas têm que entender que é um relacionamento, é uma aliança, é um casamento. Você passa grande parte do seu tempo trabalhando, não é isso? E esse relacionamento, ele é cultivado. E essa responsabilidade de cultivar é nossa. A gente que tem que cuidar, nós temos que cuidar dos nossos relacionamentos. E ele tem que ser alimentado diariamente, ele tem que ter essa relação mútua, né, de respeito, de compromisso, né, de resultados, né? É isso mesmo. E assim, concordo plenamente, um casamento, e como todo casamento, ele tem que ter esse alimento diário, porque a gente tem que trabalhar com entusiasmo, né? Exatamente. Porque o que move a gente, o que faz a gente fazer um bom trabalho, é a gente estar motivado e a gente gostar do que faz. A minha mãe sempre dizia o seguinte, se você vai ser um varredor de rua, não tem problema, mas tente ser o melhor varredor de rua. Com excelência. Com eu gosto excelência. muito disso. Tudo que você for fazer tem que ser com excelência. Tem que ser com excelência. Então, para você ser excelente, você tem que gostar daquilo que está fazendo, porque nós somos motivados por emoções. E as emoções é que motiva a gente, que faz com que a gente realmente queira, goste do que a gente está fazendo e vai fazer com que a gente vai buscar mais conhecimento, que a gente vai trabalhar. Então, eu comecei lá na Vitapan, eu nunca tinha trabalhado na indústria de pão. E isso, não sei se vocês sabem, mas até uns anos atrás, é um ambiente totalmente masculino. Então, a minha chegada no ambiente não foi fácil. Eu trabalhar, na época, tinha mais ou menos uns 30 funcionários, que hoje lá já são 100, viu? Nossa, que maravilha. Olha o tanto de emprego que é gerado em uma só empresa, né? Porque tem várias empresas, tem mais de 50 empresas o grupo, não é isso? Exatamente, mais de 50 empresas. Então, comecei lá, então eu não fui recebida de braços abertos por muitas pessoas, pelo fato de eu ser mulher. Dizia que eu ia demorar pouco tempo, dizia que eu não sabia nem comer pão. Eu ouvi essas conversas. Sério? Já sofri esse bullying. Sofri esse bullying. Mas, assim, isso são coisas que motivam a gente a querer dar seu melhor.
eu vou mostrar que eu sou capaz de aprender, eu vou mostrar que eu vou ter conhecimento disso aqui. E com a ajuda dos meus gestores, que foi a dona Altair e o seu Cid, eles me ajudaram muito, a dona Altair me ajudou muito a lidar com as pessoas, e o seu Cid me ajudou muito na parte produtiva, dentro da fábrica. E hoje eu conheço todo o processo produtivo da fábrica, eu conheço. Eu domino todo o processo produtivo de produção, de congelamento, de comercial, como é que sai, como é que as mercadorias têm que sair, quando dá um problema, como é que a gente tem que trabalhar. Então, mas foi tudo isso trabalhando desde o início, mesmo com o pé no chão, motivando também a equipe. Hoje, quando a dona Altair me chamou, ela disse assim, Célia, hoje ela está faturando 300 mil. Então, a tua meta é 800. Bem desafiadora, né? Assim, crescimento. Muito desafiadora. Isso já mostra que ela acreditava no seu potencial. A dona Altair foi uma das que mais acreditou em mim. E as que mais, assim, mostra, né? Muito mesmo. Ela acreditou muito em mim, ela botou fé no meu trabalho. Não sei se foi porque eu fiquei tanto insistindo para a gente conversar, para a gente realmente trabalharmos junto, e a empolgação que eu estava para começar nesse trabalho, que realmente ela me deu uma credibilidade, graças a Deus eu consegui mostrar essa credibilidade, que ela realmente apostou em mim e eu não decepcionei. E espero nunca decepcioná-la, porque eu amo trabalhar com o grupo, eu amo trabalhar com a dona Altair, eu vejo a dona Altair como uma pessoa de referência. Muito interessante, bem. Ela falou algo interessante, que uma das habilidades do empresário, do gestor, é enxergar pessoas, né? Assim, eu vejo pelo que você fala, que ela olhou para ti e enxergou grandes potenciais, apostou em você e está aí um resultado extraordinário, né? Dentro do grupo, um desenvolvimento muito interessante e é isso. E, Célia, você falando, eu fico aqui maravilhada com a história. Por quê? Porque a gente percebe, eu tenho muito esse feeling, né? Eu até falo, eu não faço gestão por feeling, eu faço gestão por indicadores, números, eu entendo de pessoas, entendo de negócio, mas eu também tenho esse feeling pela experiência de olhar e perceber o quanto que você é apaixonada realmente pelo grupo. Eu costumo dizer que a Karine tem um raio-x nos olhos para enxergar as coisas. Isso é importante, por quê? Porque quando o colaborador, ele é fã da empresa, isso é sensacional. É necessário que você olhe para o grupo que você trabalha e tenha essa sensação de que você é realizada. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, que você pula da cama para poder ir para a empresa trabalhar. Isso aí mostra o quanto que tem compromisso, o quanto que realmente você quer ver a empresa crescer. E a oportunidade que você teve, você só mostrou e tem mostrado a cada dia mais que realmente se destaca. Até porque hoje você não faz a gestão somente da Vitaplan, não é isso? Isso. Você faz a gestão de qual mais empresa do grupo? Hoje eu faço uma supervisão na padaria da Idel Timon, eu ajudo a gerente de lá, Raimundinha, né, com os indicadores, vou ajudando ela na questão das vendas, das produções, CMV, a gente trabalha muito isso, e hoje eu faço um trabalho também na Fornada de Minas, que é uma outra indústria do grupo. Faço também esse trabalho, né, junto com Laura, que é a gerente de lá. Eu não sou a gerente da empresa, eu sou a supervisora, como se eu fosse uma supervisora realmente, entendeu? Na verdade, o seu Reinaldo disse que eu sou uma diretora. Olha aí, tá vendo? Isso é importante porque os gestores do grupo, os diretores, eles veem em você algo que nem você está se vendo ainda. Exatamente. Foi até como é que eu vou dizer, foi uma alegria receber esse desafio, né, da Fornada, e eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer o Reinaldo pela confiança que me deu nesse trabalho, que a indústria Fornada de Minas faz parte do grupo, mas é uma coisa que começou com um projeto dele e Reinaldo particular, né, e ele me confiar essa tarefa, no qual eu estou trabalhando arduamente, para que a gente atinja os objetivos que ele depositou em mim. E eu tenho certeza que você vai atingir, porque o Reinaldo, como a dona Altair, e todos os diretores do grupo, eles são muito visionários. Eles têm muita experiência e, com certeza, se ele lhe deu essa missão, ele já consegue ver em você esse resultado. Então, eu tenho certeza que depois você vai voltar aqui para contar sobre esse case de sucesso que está aí nas suas mãos. Amém. Célia, eu e o Taylor, nós também tivemos a oportunidade de trabalhar com você em alguns momentos, né? Eu lembro muito que eu tive essa honra de fazer alguns treinamentos
para o Grupo Ideal. E eu queria que você falasse um pouco como foi o seu aprendizado, se valeu a pena. Fala um pouco sobre Os insights que você teve da nossa né, assim, consultoria. nós tínhamos falado um pouco nos bastidores, né, a respeito depois que você fala para a gente também a respeito disso, dessa mudança da carreira, né, assim, e por causa disso a gente falou de contabilidade, né, e quer queira, quer não, contabilidade é uma profissão que trabalha com indicadores o tempo todo, né, e na consultoria, quando iniciamos lá na Ideal, nós começamos a levantar os indicadores, quando começou a mexer nesses indicadores, você começou a ter vários insights, várias informações ali a respeito de produto, de atividades ali de exposição, né? E fala um pouco para a gente a respeito disso. Quando a Karine ministrou esse curso para a gente, foi muito bom, porque eu me lembrei da época quando eu comecei. Como eu estava conversando com vocês, eu não escolhi a contabilidade me escolheu. Então, eu comecei a trabalhar com a dona Conceição na época, e a dona Conceição ela tinha uma agenda. Ela obrigava nós a fazermos uma agenda. E eu fiquei muito... E ela me obrigava a fazer uma agenda do que eu ia fazer no dia seguinte. E uma das coisas que me deixou bem marcado é que eu perdi essa agenda. Aí a Karine veio e me relembrou da agenda. Tu lembra, né, Karine, do curso? Eu sou impressionada com produtividade. A Karine veio e me lembrou novamente da agenda, do quanto que ela é importante para a gente. Assim, você pode pensar que é uma coisa pequena, mas não é. A agenda, você tendo a nossa agenda, você sabendo o que você vai fazer durante o dia seguinte, o que você está fazendo, a sua administração do seu dia, é muito importante, porque nós estamos falando de gestão. Então, a primeira gestão que a gente tem que fazer é da nossa vida. Sim. E do nosso tempo. Isso. Então, a Karine trabalhou isso com a gente, como também a questão dos indicadores, a questão do CMV, e foi muito importante para mim. Célia, foi muito bom. Aí eu me encontrei com o Telho, na Ideal, que é onde a gente começou a trabalhar os indicadores. Exatamente. Os indicadores, quer dizer, na verdade, eu posso dizer que eu fui privilegiada, porque eu tinha a teoria com a Karine e tinha uma prática com o Telho. Então, as coisas se juntaram. Para mim, foi importante. Abriu minha mente para muitas outras coisas. Como eu disse, eu sou formada em contabilidade, mas eu estava há muitos anos sem trabalhar na contabilidade. Já está o quê? Com mais de 10, 15 anos que eu trabalho com gestão. Não mais com a contabilidade. Ah, Célia, e contabilidade não tem nada a ver com gestão? Tem tudo a ver. Elas se encaixam, mas é diferente do contador propriamente dito, entendeu? A gente conhece o conteúdo, a gente sabe fazer o conteúdo, mas a gente não pratica aquele conteúdo todo o tempo. Porque quem faz mais é o contador que fecha o DRE, o contador que fecha um balanço. A gente conhece os métodos para chegar naquela estrutura. Então, o Telho me abriu muito isso. E me abriu também para outras coisas, para me trabalhar mais o CMV. Isso melhorou muito o resultado da padaria, porque a gente começou a trabalhar em cima dos indicadores. E eu me apaixonei pela Ideal de Timon. Tu lembra, Taylor? Que quando nós chegamos lá, que nós tivemos a oportunidade de ir lá naquele ambiente, conhecer os colaboradores, nós olhamos ali para aquela empresa e nós vimos nela prosperidade, sucesso. E foi muito bacana ter esse trabalho com você, com a Raimundinha. Foram pessoas que nos receberam muito bem. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que estão abertas ao conhecimento, que são humildes para o conhecimento, porque é ruim quando a pessoa, às vezes, é resistente. Então, assim, tudo é aula, tudo é aprendizado, e foi uma experiência incrível vivenciar isso com vocês também, porque realmente é preciso que a gente se identifique com a empresa. Com certeza. Não é verdade, Taylor? Exatamente. Foi um momento muito interessante na Ideal, que quando nós iniciamos, né, toda consultoria é sempre uma novidade, porque a gente nunca imagina o que a gente vai encontrar. Então, quando nós chegamos na empresa, né, e a gente começa a entender a empresa, entender os indicadores, e em paralelo também, a gente começa a entender as pessoas, entender como é que é aquele ambiente, e cada pessoa que está ali prestando um serviço, a gente sabe que ele tem uma história por trás, tem um objetivo de vida, né? E a gente percebeu que dentro da Ideal em Timon, existe essa atmosfera de propósito, de resultado, né, de um empenho em algo sempre maior, né? Acho que isso mexeu bastante com o nosso resultado, porque isso contribui demais quando a gente chega numa empresa onde tem a equipe que está empenhada para trazer aquele resultado, né? Isso é todo o diferencial que numa gestão ela não é só indicador. Eu costumo dizer que o indicador é como se fosse um exame, né? E as pessoas ali é como se fosse a conversa com as pessoas para a gente entender como é que funciona aquela clínica, né? E aí quando a gente casa o indicador junto com a história das pessoas, né, a gente consegue ter um resultado extraordinário.
Com certeza. na consultoria. E a equipe da Ideal Timon é uma equipe que tem uma energia muito boa, sabe? Eles abraçaram as mudanças que a gente resolveu fazer e realmente ela só tem aumentado o faturamento. E o empenho também, eu lembro também, estava lembrando, o empenho também do Reinaldo, do Altair, em tudo que a Raimundinha pedia, né, assim, era uma prioridade para resolver, né, e era algo extraordinário. Exatamente. Com certeza foi uma grande experiência. E eu fiquei muito feliz em ver cada vez mais o seu crescimento. Agora, me conta um pouco, Célia, da tua rotina na Vitapan. Como é que funciona? Me fala um pouco, eu fiquei curiosa. Porque eu sou muito curiosa. Eu lembro que quando a gente foi lá para a Ideal Timon, eu quis entender tudo. Na produção, nós fomos lá conhecer como era que era feito o pão, o bolo, quanto tempo demorava, o que mais saía. Então, assim, eu gosto muito de ter esse conhecimento. Me fala um pouco dessa rotina da Vitapan. Karine, antes de eu te falar da rotina da Vitapan, deixa eu só te falar uma coisa, que a gente estava falando da Raimundinha, eu lembrei. A Raimundinha hoje, ela está em outra padaria do grupo, né? E ela sempre diz uma coisa, olha, quando você quer, frase da Karine, você pode gerenciar 3, 4, 5. E ela sempre lembra, sério, eu sempre lembro da Karine. Como eu estou com 3 padarias agora, eu sempre lembro que ela disse que a gente pode administrar, eu não preciso estar, tem que ter pessoas que trabalhem comigo para fazer as coisas acontecerem. Então, a Raimundinha ficou alguma coisa também do que você ensinou para ela, porque ela sempre lembra disso. Não, e detalhe, na hora que a gente estava falando da Raimundinha, eu lembrei que uma coisa, Célia, que eu me considero muito, muito boa, assim, é um talento que eu tenho, porque nós precisamos entender que nós temos pontos positivos e pontos de melhoria. E uma coisa que eu vejo que eu sou boa, que eu gosto de fazer, é posicionar as pessoas e fazer com que elas se tornem fã. E a Raimundinha, ela sempre amou o Grupo Ideal, mas eu tenho certeza que depois do nosso amor pela panificadora de Timon, ela se apaixonou ainda mais. É apaixonada pela Não gente. Apaixonada. Mas sim, a minha rotina. Como eu estou gerenciando praticamente 3 empresas, então eu gosto de dividir meu horário da seguinte forma. Sempre eu começo por uma delas. Normalmente eu começo, dependendo do dia da semana, eu começo, porque eu faço uma agenda, eu começo pela Vitapan Congelados, onde eu tenho reuniões com a equipe comercial. Toda segunda-feira a gente tem reunião com a equipe comercial, com a equipe de expedição, onde a gente faz uma reunião de alinhamento, a gente discute os problemas que aconteceu na semana anterior e a gente vê o que a gente pode melhorar na semana que está se iniciando. Então, essa reunião é sempre na segunda-feira. Eu tenho uma equipe que me ajuda bastante, que trabalha comigo na Vitapan Congelados. Eu tenho o Firmino, a Carol, a Priscila, e tenho as meninas do faturamento. Mas, assim, a parte de gestão mesmo é Firmino, Priscila e Carol, que me dão suporte, onde eles colhem as informações e a gente faz as análises. Então, eu sempre gosto de andar pela produção, porque eu gosto de saber como é que está indo o produto, para ver a questão da qualidade, se está de acordo. Eu não sou gestora de produção. E também não fico dentro da produção, mas eu conheço a produção. Então, porque eu entendo que tudo aquilo que você vai administrar, você tem que conhecer. Porque senão vai chegar uma pessoa e vai dizer assim, coloca trigo tal. Aí eu vou dizer assim, não, esse trigo aqui não é importante. Por quê? Porque esse trigo vai prejudicar meu produto final e vai sair fora da qualidade. Então, é importante que o gestor conheça por completo todo o seu ambiente de trabalho. Eu faço reuniões também com o pessoal da produção. E eu tinha até parado um pouco, Karine, e depois eu voltei a fazer novamente, depois daquelas aulas, daquele curso que a gente fez, entendeu? Eu fazia, deixei de fazer e voltei a fazer depois do curso, entendeu? Por conta da correria, a gente pensa que não é importante, mas é muito importante você ter essa conversa com as pessoas que você está liderando. Sim. Porque aí elas ficam mais motivadas, se sente importante, você está ouvindo os questionamentos dela e está melhorando a vivência dela dentro da empresa. Né? E aí depois eu tenho sempre uma reunião semanal com a Laura, que é a da Vitapan, a gente faz da Fornada de Minas, a gente tem uma reunião semanal, mas a gente está sempre se falando todos os dias e eu sempre vou também dar uma passada lá, porque eu também entendo que a gente tem que olhar. Sim. Não dá para trabalhar só por telefone, nem não. Você tem que realmente visualizar. E muitas das vezes, quando você vai fazer uma visita dessa, você visualiza coisa que a própria pessoa que está lá todo dia não visualiza. Então, isso é muito bom. Essa jogada que a dona Altair e o Reinaldo tem, o grupo como se tem, de colocar uma pessoa para fazer isso, é uma jogada muito importante, porque às vezes você está tão habitolado dentro do seu trabalho que você não consegue ver pequenas coisas que você tem que mudar. E quando vem uma pessoa de fora, ela visualiza o que você não está vendo e faz com que sua gestão fique mais eficiente.
E a Raimundinha eu sempre estou lá, pela manhã ou pela tarde, mas eu sempre finalizo na Raimundinha. Eu saio do meu trabalho, caminho de casa, eu finalizo lá, fico até umas 8, 7 horas da noite, 7, 8 horas da noite, estou lá com ela. Muito interessante ter essa questão da rotina, porque você começa a perceber que o tempo ele é suficiente. Nós temos 24 horas por dia, eu falo muito isso, nós temos 8 horas para dormir, e pouquíssimas pessoas dormem 8 horas. Nós temos 8 horas para trabalhar e ainda sobram 8 horas. Então, eu falo aqui, nós três, precisamos entender que todos os dias nós devemos estudar, todos os dias nós devemos ter tempo para cuidar da saúde, ter tempo para cuidar do emocional, do espiritual, ainda mais quem lidera muitas pessoas. Porque hoje você lidera quantas pessoas? Mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. Imagina 200 personalidades, 200 perfis, 200 crenças que a pessoa tem lá do seu DNA, 200, não sei quantas feridas emocionais, porque a gente sabe que dar um feedback é você acessar as feridas emocionais dessas pessoas. Então, como é que você lidar, Célia, com isso? Como é essa questão do feedback? Como é que você... Qual é a sua maior dificuldade hoje dentro da gestão? E, Karine, quando você falou bem a questão das emoções, na época da pandemia, eu sofri muito. Muito mesmo. Por quê? Porque eram muitos problemas. Tinha os meus problemas pessoais, porque a pandemia foi difícil para todo mundo, foi um momento muito delicado para o país inteiro. Então, eu tinha meus problemas também, né? E tinha que ouvir os problemas dos funcionários. Então, teve uma época que eu cheguei até para a própria Euca, eu disse assim, Euca, eu me sinto como se eu fosse um saco, onde todo mundo vem e vai jogando as coisas, porque eu não sabia lidar com isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui fazer análise. Entendeu? E foi muito bom para mim, tem sido muito bom, porque me ajudou a lidar com várias situações diversas do meu dia, tá entendendo? Me ajudou a amadurecer emocionalmente. É importantíssimo. Eu sempre digo que é um privilégio quem pode fazer terapia, porque é necessário. Melhor do que você ir falar com um amigo, com uma pessoa que pode te trair, que pode pegar aquilo que você falou e levar para outras pessoas, é você ter um profissional de confiança que você vai lá e vai desabafar. Até porque, Célia, eu falo muito isso também nos meus treinamentos. Nossa mente, nós só temos 5% de consciência. E os estudos mostram que com a ansiedade diminui-se para 3%. 95% é subconsciente, são as nossas gavetas, onde tem lá todas as nossas lembranças boas e ruins, e nós precisamos limpar essas gavetas. Até porque é nisso que você vai destravando, que você vai amadurecendo, que você vai se encontrando, até porque se você não tiver um encontro consigo mesmo, de uma forma verdadeira e profunda, você não consegue se conhecer, não consegue se liderar e tampouco vai conseguir liderar alguém. Então, você precisa ser líder de si, primeiramente. E o fato de você ir para uma análise, para uma terapia, para um psicólogo, o fato de você fazer treinamentos, isso mostra que você é uma liderança. Porque a liderança, ela precisa ter a humildade de sempre ter alguém para estar orientando. Todos nós precisamos de conselheiros. Nós estávamos falando sobre isso, não era, Taylor? Isso que as grandes... Reis, empresários, presidentes, todos eles têm conselheiros e às vezes mais de um. Porque é importante a gente ouvir a opinião do outro, né? Isso que a Karine está falando é interessante, que quando a gente vai conhecer primeiro a si mesmo, a gente, depois que conhece a si mesmo, a gente pode começar a entender também a nossa equipe. Quando a gente começa a entender isso da nossa equipe e começa a colocar as pessoas no lugar certo, começa a entender como cada cabeça está funcionando, a gente começa a servir de plataforma para a nossa equipe, né? Onde quando a gente está sendo plataforma para essa equipe, a gente lança as pessoas. Eu costumo dizer que gerir uma empresa é algo assim, tão interessante que a gente é responsável pelo resultado de quem está ali. Gerir nada mais é do que fazer as tarefas que têm que ser feitas através de terceiros, né? E quando a gente começa a entender isso, as coisas começam a funcionar. Muitas empresas, elas não conseguem entender que eu preciso entender de gente para que as coisas aconteçam, porque e aí às vezes não dá resultado, às vezes bate muita cabeça com o funcionário, porque ele não começa a entender como funcionam as pessoas, né? E uma empresa, hoje um dos grandes patrimônios da empresa chama-se equipe. É verdade. E nós temos hoje muitos adultos em corpo, mas com uma maturidade emocional de criança.
Verdade. Não é verdade? Nós gestores, lidar com essa maturidade é muito complicado. É como se você tivesse que ficar pisando em ovos. Espera aí, eu tenho que dar um feedback para o colaborador. Peraí, como é que eu vou falar com ele? E se eu falar assim, como é que ele vai se sentir? Isso é o que eu tenho procurado também, Célia, levar para as empresas, a cultura do feedback. De você entender que não é nada pessoal. É algo pontual, relacionado àquela determinada função. Olha, nesse ponto, você não agiu da forma correta, então eu sugiro que você faça assim. Porém, nós estamos vivendo num ambiente, numa sociedade, onde as pessoas elas esqueceram de amadurecer emocionalmente. Onde elas acham, elas se zangam. Aí vem lá aquela história. A criança, ela fica ali dando escândalo, né? O bebê, ele chora. A criança, ela fica ali birrando. E o adolescente discordando. Não, mas é por isso. Ah, não, mas é porque eu queria fazer assim. E o adulto não. O adulto, ele entende que aquilo ali é para o crescimento. Você só cresce se tiver alguém lhe orientando. Mas, na prática, Karine, é um desafio muito grande. Porque, além de tudo, ainda tem as emoções das pessoas, sabe? Tem as emoções, tem a cultura de cada um, tudo isso influencia. Então, assim, quando eu procurei análise, foi exatamente para poder colocar, porque eu já fui muito zangada. Quer dizer, eu ainda sou ainda. Ninguém percebe isso não, Célia. Ainda é, Célia, mas você... Olha, tá vendo? Tem um sorriso maravilhoso, né? Ninguém percebe isso. Porque eu gosto de quando eu acho que eu tô... Quando eu estou certa numa situação, eu fico debatendo aquilo ali, entendeu? Enquanto a pessoa realmente não mostra com documento que o que eu estou falando não é condizente, até lá a gente tem essa briga. Mas, assim, separar o profissional do pessoal é muito difícil, Karine. Muito difícil, porque, assim, não é para mim séria, porque hoje eu consigo fazer totalmente isso. Graças a Deus, é uma das coisas que eu aprendi, foi a controlar o meu pessoal. Eu nunca levei problemas da minha casa para o meu trabalho e nem do meu trabalho e vice-versa. Porque antes, Karine, eu passava a noite acordada, ou então dormindo e tendo sonhos com o que estava acontecendo na empresa. Por quê? Porque estava tudo misturado. Sim. Tudo misturado. Emocionalmente estava tudo misturado. Então, eu fiz esse tratamento que eu fiz, né, esse acompanhamento com a psicóloga, onde eu consegui desvincular isso. E hoje eu vivo muito mais em paz do que quando eu comecei. Ah, com certeza. A maturidade lhe traz muitos benefícios. Você passa a ser uma pessoa sensata, equilibrada, até no tom de voz de falar. Eu vivo falando, Célia, eu também já fui uma pessoa muito zangada, sabe? E é uma característica que eu venho há muito tempo querendo mudar, um comportamento. Eu, inclusive, estava dando um treinamento sobre os comportamentos que te impedem de vender. Mas aí vamos lá, os comportamentos que te impedem de ser um líder eficiente. Quais são os comportamentos que te impedem de ser uma melhor esposa? Quais são os comportamentos que te impedem de ser uma melhor pessoa? E lá nesse meu treinamento, uma coisa que a gente começa dizendo é assim, desligue o botão do discordar. Muitas coisas na nossa vida nós deixamos de avançar porque nós estamos ali com o botão do discordar ligado. E aí, nesse treinamento que eu estava dando ontem, os comportamentos que te impedem de vender, uma das pessoas, ela falou assim, mas é porque esse mês é um mês fraco. Aí eu disse, ok, eu posso concordar com você, mas eu não vou aceitar isso. Porque existe uma diferença entre concordar e aceitar. Eu concordo que sua vida está assim e você quer que ela esteja, mas eu não aceito isso para a minha vida. Então, eu não vou andar com você se você for uma pessoa que tem comportamentos diferentes daquele que eu quero chegar. E aí foi muito interessante nesse treinamento, por quê? Porque caiu uma ficha para essa pessoa. Ela disse, Karine, tu sabe que é verdade? Por que esse mês não pode ser diferente? Por que esse mês não pode ser um mês onde eu vá dizer assim, esse mês, a partir de agora, vai ser um mês onde nós vamos bater o faturamento? E ali eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque caiu uma ficha, teve um insight naquela pessoa de que ela precisava desligar o botão do discordar, que realmente nós estamos passando por um mês desafiador. Eu concordo que nós vamos ter que fazer um esforço a mais, mas eu não aceito o resultado ruim. Vamos buscar nos unir e ferramentas para poder chegar lá. Então, isso é muito interessante, foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim, e quando eu fiz minha análise de perfil comportamental lá atrás, era um valor que eu tinha, que é chamado de religioso, que ele era muito alto, onde eu ficava discordando. Tá? Sabe? Eu ficava ali, muitas vezes, perdendo meu tempo. E eu entendi que, muitas vezes, é melhor você
desligar esse botão do discordar, porque se você não desliga, você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue se relacionar com as pessoas, ou seja, você está sempre querendo ter razão. Você acaba impedindo a melhoria contínua. Eu até quando estava falando de feedback, né? Eu olho para o feedback como melhoria contínua. Quando a gente consegue implementar isso em uma empresa, treinando a equipe, capacitando a equipe, mostrando para elas os benefícios disso, trazendo essa pessoa dos comportamentos, no treinamento a gente fala dos mais animalescos, né? Assim, até o de maior consciência, né? Isso a equipe fica sendo higienizada, né? Higieniza isso no sentido de melhoria, de melhorar, de crescimento, né? É muito interessante. É verdade. Célia, aí me fala mais um pouco, assim, sobre tua vivência, quais são teus sonhos? Os meus sonhos. Eu penso ainda em colocar no futuro, eu penso em ser empreendedora, certo? Espero que Deus me abençoe que não seja tanto. Assim, eu amo trabalhar no grupo ideal, mas eu sei que tudo na vida da gente tem um tempo, né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, espero que fique muitos anos. Mas eu penso em ter alguma coisa para mim, uma coisa minha, entendeu? Algum negócio meu, eu penso. E tenho até algumas coisas que eu penso, nada na área da alimentação. Eu realmente penso mais na área da beleza mesmo, entendeu? Você gosta dessa área? Eu gosto fala também. um pouco mais sobre isso. O que é que você gosta? Gosto muito dessa área. Gosto muito de, talvez, não sabe, no tempo aí eu faço um curso aí de imagens aí, né? Porque é o que está no rumo e eu gosto muito disso, de estar associando a imagem com a roupa que você está usando, com até as próprias bijuterias que você vai colocar, ou joias, entendeu? Então, eu acho essa área muito legal. E, na verdade, Karine, eu vendo roupas também, entendeu? Não com tanto afinco como eu já vendi, porque antes eu e minhas irmãs, minha mãe e meu pai são costureiros, né? Então, eles sempre gostaram de moda, sempre faziam roupas. Então, minha mãe sempre vendia. Então, eu e meus irmãos sempre aprendemos a vender. Então, eu gosto de vender. Eu trabalho, faço gestão, mas eu também sou vendedora. Eu vendo serviço, eu vendo a imagem da Vitapan e vendo a minha imagem também. Eu sempre atrelo a muito. Tem muita gente que diz o seguinte: Célia, comportamento tal, você não pode ter um comportamento tal no lugar. E eu concordo, porque quando você está em qualquer lugar que você estiver, as pessoas nunca lembram da Célia. É a Célia, a gestora do Grupo Vitapan. Sabe? Você deixa de ter uma identidade física só sua. Você tem uma identidade da sua empresa. Isso é uma responsabilidade ainda maior, porque você precisa zelar. A gente precisa zelar. Mas sabe o que é isso? É senso de dono. É quando você realmente se apaixona tanto pelo negócio que você tem aquele senso de dono, de comprometimento, de zelo, de fazer dar certo. E imagina, você falando aí, Célia, sabe o que eu pensei? Em você sendo uma consultora de imagem do Grupo Ideal, pensei nos fardamentos. Olha aqui, porque muitas vezes a gente pensa que para crescer precisa sair do lugar, e não. Sempre. Muitas vezes aquele próprio lugar que você tá ali, Já você pode ter como um cliente seu, ou seja, quem sabe um dia você não vai estar ali dando treinamento para aquela equipe, para aquele time, dando consultoria de imagem, pensando nos fardamentos. Então, tudo isso, você vê que é uma grande oportunidade também. Com certeza. E o Grupo Ideal, a dona Altair, o Reinaldo, que é nosso CEO, ele deixa muito aberto para o profissional que queira crescer. Sabe? Lá é um local que, se você quer ter uma carreira dentro da empresa, você consegue. Porque tudo depende de você. Mas as pessoas hoje em dia, Karine, acham que a gente só recebe. É uma das dificuldades na hora da gente montar uma equipe e tudo mais. Porque muitas vezes você tem que dar para receber. Sim. Entendeu? A gente tem que trabalhar... Você tem que plantar para colher. Exato. As pessoas já querem colher. Essa colher. vida hoje imediatista, dessa fase do fast food, as pessoas querem tudo muito rápido. É por isso que não vivem o processo. E tudo tem um processo. Para você chegar hoje a estar aí cuidando de 3 empresas do Grupo Ideal, isso mostra o quê? Que você plantou. Não foi sorte. Não foi porque, meu rostinho. Não é porque a dona Altair olhou e achava que você era aquela queridinha dela. Não, você conquistou, você foi lá, você mostrou que era capaz, você se mostrou disponível. Então, as pessoas elas precisam entender que tem que ter um processo. Você disse a palavra certa, disponibilidade. A gente tem que estar disponível para o crescimento. Porque o crescimento, ele vem junto. Se eu almejo um salário... Primeiro, eu vou fazer com que eu apareça, e eu só apareço de uma forma, é com o meu trabalho.
Não tem outra maneira de você trabalhar. E eu costumo dizer que para você ter as coisas na sua vida, só tem duas formas. Ou você nasce milionário, filho de rico, ou então você vai ter que realmente... Você é herdeiro ou você vai ter que ralar. Ou você vai ter que ralar. Eu não nasci herdeira, eu tive que ralar, né? E ralo até hoje muito, trabalho muito. Comecei no Grupo Ideal, quando eu comecei a trabalhar lá, para me poder entender do processo da Vitapan. Eu entrava lá às 5h30, saía 10, 11 horas da noite. E é isso, eu falo muito 10, 11 horas nas da empresas noite. que eu vou, que você vai ter que fazer o que a maioria não faz. Eu falo muito isso, aquele profissional que acha que vai entrar 8 e sair meio dia, 8 e sair 6, ele vai ficar o tempo todo ali. Só vai ficar todo o tempo na mesma. E eu sempre digo o seguinte, que é a frase mais certa. Se você quer ter um resultado diferente do que você está, você tem que fazer algo diferente. Porque se você faz todo o tempo o mesmo percurso, você vai estar chegando sempre naquele resultado, e se você quer um resultado melhor, você vai ter que mudar o percurso. É verdade. Tem Tem que que mudar sair pra da zona de conforto, tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde, tem que estudar assuntos. Eu falo muito sobre isso. Você trabalha lá na Vitapan, na fornada, você trabalha lá na padaria, mas você tem que estudar sobre pessoas, você tem que estudar sobre marketing, você tem que estudar sobre comercial, indicadores, sobre processos. Ou seja, um gestor, um líder, para ele ser diferenciado, ele precisa conquistar um espaço de admiração. E como é que se conquista esse espaço? Tendo conhecimento. E Célia, eu falo isso, Taylor e Célia, para todo mundo. Se você quer ser referência, tenha conhecimento. As pessoas amam quem é estudioso, amam quem tem conhecimento, amam quem sabe falar e sabe falar com segurança. É sensacional. Karine, aquele evento, Nova Era, lembro que a Karine insistiu tanto para a gente participar e deu certo. Eu saí de lá tão motivada, para você ver o tanto que você estudar e você estar no meio de outras pessoas que também têm aquele mesmo objetivo, faz a diferença para você. Aquilo ali me deu uma motivação muito grande. E também me fez entender várias coisas. A gente tem Instagram, mas a gente não entende e nem sabe até o alcance daquilo ali. Exatamente. Tá entendendo? Então, aquele evento, para mim, foi muito bom. Me despertou em várias coisas dentro do trabalho que eu tento aplicar. Com certeza. E outra, muitas vezes você fica esperando uma oportunidade e a oportunidade está na palma da sua mão. O seu celular hoje é uma grande oportunidade de você estar levando conhecimento. Imagina que tu faz ali uma live e tem 10 pessoas. Se tu conseguir mudar a vida de uma daquelas pessoas, levar uma palavra de ânimo, tu já fez a diferença na vida de alguém. Já teve um grande resultado. Porque muitas vezes você está esperando, é porque eu nunca fui convidado para participar de um podcast, é porque eu nunca fui convidado para dar uma entrevista, eu não vou dar uma palestra. Comece a fazer o seu palco. Use as ferramentas que você tem. Nós precisamos realmente começar a entender que nós temos um talento. E que tem gente querendo nos ouvir. Imagina tantas pessoas que não vão ouvir a tua história, que não vão se estimular com a tua história. Eu espero, porque é uma história de luta, mas também é uma história muito gratificante. Porque, como você falou, a gente planta para colher. Karine, tu falando, eu lembrei de uma outra história que eu falei agora recentemente no grupo. Falei com uma reuniãozinha que a gente tem, como ele falei, né, do comercial. Eu disse para ele que muitas vezes que nosso primeiro ensinador, nosso primeiro mentor são os nossos pais, né? Sim. E acho que você viu que eu falo sempre um pouco aqui do meu pai e da minha mãe, porque os conselhos deles sempre a gente pensa que é besteira. A minha mãe dizia o seguinte: Célia, me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Eu escutei muito isso dos meus Escutou pais. também? Minha mãe falava demais isso. Aí estou lá na Nova Era, praticamente todos os palestrantes falaram a mesma coisa. Falou igual meu pai e minha mãe fala? Não falou com as mesmas palavras, mas ele disse o seguinte: se você quer crescer, você tem que estar no ambiente das pessoas que fazem o poder do ambiente, você está entendendo? É a mesma coisa que nossos pais falavam, gente. Só que a gente não prestava atenção e estava lá. Todos os palestrantes falaram sempre isso, que a gente tem que estar no ambiente que a gente quer desenvolver, tem que estar com pessoas que realmente vai fazer o seu crescimento. É a mesma coisa. E isso é humildade, de você olhar e dizer assim: minha amiga, eu vou andar aqui com o fulano, porque essa pessoa que tem o que me ensinar, eu vou colar nessa pessoa que eu quero aprender. E muitas vezes o colaborador, ele começa a olhar para o seu líder, para o seu gestor, e ele fica com raiva do dono da empresa, do gestor. Ao invés dele dizer assim: minha amiga, deixa eu colar aqui na Célia, porque eu quero aprender a ser que nem ela, porque num dia que a Célia
tiver que ir para outra empresa, eu posso ficar no lugar dela. Exatamente. Porque A Karine tem o uma líder, lista- ele forma novos líderes. A Karine tem uma lista de grandes empresários que ela trabalharia até de graça para poder só estar perto dele para aprender. Para aprender. Célia, tem pessoas que eu digo assim, minha gente, eu trabalharia de graça para essa pessoa. Eu só queria estar perto para eu ver o dia a dia, como é que essa pessoa faz. Eu falo e chega, eu me arrepio, tu tá entendendo? Por quê? Porque Eu penso assim também. não é só o dinheiro. Conhecimento é algo caro. Você tem noção de que você vai para um curso, você paga 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil, 60 mil, 120 mil reais, porque tem mentorias aí de valores altíssimos. Aí você tem a oportunidade, a empresa está lá pagando para alguém lhe treinar e você não valoriza Não aquilo. valoriza. Mas tu lembra o que foi que eu te falei no nosso último encontro? Eu disse, Karine, eu gosto de conversar com você, me encontrar contigo, nós temos que marcar mais encontros, porque sempre é uma troca de experiência. Eu sempre estou aprendendo algo novo, porque você ensina muita coisa nova. Então, quando a gente conversa, seja pelo Instagram, seja pessoalmente ou mesmo pelo WhatsApp, a gente sempre está falando sobre gestão. Duas apaixonadas por gestão. Respira sobre gestão. A gente respirou naquela Respira vez que a gestão. gente se encontrou, a gente só falou sobre gestão. Só sobre gestão. E eu disse, não, nós temos que nos encontrar mais vezes, porque... Não, foi A gente uma aula, né? Nós passamos ali uma hora. Uma hora. Foi uma E é algo mentoria. e é algo uma assim, mentoria. que passa rápido, é divertido falar sobre o que a gente gosta. Exato. Mas também, assim, você estava falando de resultado, né? E tudo tem um preço. Para que a gente tenha um resultado, a gente tem que pagar um preço. Muitas vezes a gente vê um artista, vê um atleta lá no pódio, a gente não sabe, muitas vezes, o que ele passou para chegar até lá, né? Você contando a sua história, né? Desde o começo de uma seleção, que muitas vezes não deu tão certo, demorou a ser chamado, né? E aí a tua trajetória de lá até hoje, né? Aí eu olho para a Célia hoje com 3 empresas, fazendo a gestão, vendo num podcast, né? Assim, mas às vezes a gente não imagina todo o percurso que ela fez até chegar aqui, né? Ela pagou um preço. Muitas vezes ela decidiu estar num ambiente onde ela ia aprender, ao invés de estar, por exemplo, num divertimento ou com os colegas e amigos, né? Muita gente diz assim também, Karine, perguntou a Célia assim, a Célia é chata. Ah, não vai não, que a Célia é chata, não sei o quê. Eu sou chata porque eu quero resultado. Eu sou chata porque eu trabalho correto. Exigente, não é? Exato, porque as pessoas chamam de chata, né? Mas porque é aquilo que é exigente, porque eu quero resultado, porque eu gosto de trabalhar da maneira correta, eu gosto de ter meu nome limpo, porque, gente, o dono da empresa, ele dá a chave do cofre dele para você. Você está cuidando de um patrimônio que ele botou lá a chave na sua mão. Então, você tem que ter responsabilidade por aquilo que você está gerenciando. Eu falava muito isso nos treinamentos de líderes que nós fizemos lá no Grupo Ideal. Eu dizia assim, vocês já pararam para pensar se a dona Altair decidisse vender tudo isso? Ela estaria no exterior, deitada, tranquila, com dinheiro na conta. E aí? Ela decidiu investir em vocês. Ela decidiu gerar emprego. Ela decidiu colocar empresas, ter dor de cabeça, porque nós sabemos que o empresário ele tem muita dor de cabeça. É imposto, é colaborador, é produto que falta, é produto que a pessoa que vence. Então, para mim, o fato da pessoa ser empresária hoje, dela decidir botar um negócio, ela já tem um mérito muito grande comigo. Porque ela está pegando o dinheiro que ela poderia estar lá curtindo as Maldivas ou nos Estados Unidos, qualquer lugar, ou até na sua casa deitada. Mas não, a pessoa pegou o seu dinheiro e investiu no Estado para gerar emprego, para gerar oportunidade. Então, é por isso que eu acredito que a gente tem que buscar a excelência. Eu sempre falo também, Célia, que a empresa não é um centro de recuperação. A empresa é um lugar que você é contratado para dar resultado. Então, se você tem seus problemas pessoais, a empresa ela pode ser um canal de te ajudar a resolver, fazendo uma parceria com um psicólogo. Mas a empresa não pode tomar para si a responsabilidade de cuidar da vida pessoal das pessoas. Por quê? Porque a empresa ela precisa pagar funcionário, ela precisa pagar conta de luz, ela precisa pagar aluguel, ela precisa pagar imposto. E se no final do mês ela não tiver aquele dinheiro, como é que ela vai honrar esses compromissos? Imagina chegar o dia do seu pagamento e não ter dinheiro. Ah, não, porque a Célia não trabalhou. Ah, não vou ter dinheiro. Célia, minha amiga, deixa eu lhe dizer, esse mês você não trabalhou direito, não vou lhe pagar, não. Isso não dá certo. Não. Então, eu sempre falo que tem que ter o comprometimento. O colaborador, ele precisa olhar para o empresário e dizer assim, minha amiga, ele acreditou em mim. Muitas vezes, o dono acredita muito mais em você do que você em você mesmo, como a gente falou aqui desde o começo. O quanto que a dona Altair acreditou na Raimundinha, o quanto que ela acreditou em você, o quanto que ela acredita em mais de 1.000 pessoas.
Então, eu acredito que essas pessoas devam se tornar um exército de levantar realmente as mãos para sustentar esse empresário, a manter o negócio, a fazer com que o negócio cada vez mais venha dar lucro, venha dar resultado. É assim que eu penso. Não deixando de lado os seus deveres enquanto empresário, de cuidar do colaborador, de investir no colaborador, de olhar para os direitos do colaborador. Mas é uma troca, Célia. Eu lhe pago, você faz sua parte, eu lhe trato bem, você me trata bem, eu acredito em você, você faz o seu papel. Eu acredito que é muito simples. E é simples. As pessoas aqui não entendem isso, entendeu? Mas, na verdade, a forma é essa. Eu vendo meu tempo para você e você está comprando e você quer que, durante esse tempo, eu desenvolva um trabalho. Exatamente. É muito simples. A questão que as pessoas ainda estão, e eu vou falar agora aqui para os jovens que estão começando a vida profissional. Gente, não cai do céu. A gente tem que batalhar, a gente tem que estudar. Se você quer trabalhar numa empresa pública, você não entra se não for estudando, não. Se você quer montar seu escritório, para você ter cliente, você tem que mostrar sua competência. Então, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. A única maneira que eu conheço é, como eu falei, se você for herdeiro. Que aí não, porque o dono vai lá e faz tudo para você, deixa tudo no ponto, só no ponto de você chegar. Mas não é assim para todo mundo. Não foi assim para mim. E eu tenho muito, muito respeito por toda a trajetória do que eu desenvolvi até aqui, porque foi tudo aos poucos, não foi de uma vez. Eu trabalhei 8 anos no Grupo JET, mas eu fui reconhecida com 5 anos. Entendeu? Então, assim, e até lá eu me dedicava bastante. Eu não tinha horário de almoço, eu não tinha... Me chamavam de babona. Quantas vezes eu fui chamada de babona? E o pior tá que é isso mesmo. Quantas vezes eu fui chamada de babona? Ah, Célia é uma babona. Eu não falo isso aqui perto dela, não, porque ela é babona. Mas não é babona, eu tinha um objetivo. Eu tenho um objetivo. E eu acredito que você tinha um comprometimento, um compromisso de honrar a pessoa que está ali, que acreditou em você. E muitos provavelmente estavam lá só por estar. Não estava por um propósito, não estava por um resultado, né? Infelizmente, a maioria dos profissionais hoje em dia, dessa geração nova, por ser imediatista, não espera o tempo certo para as coisas acontecerem. E acaba voltando, achando que vai acontecer assim, no piscar de olho, e não acontece. Mas também eu entendo que a gente espera por um tempo. Se não deu certo, você tem que procurar. Você tem que se encontrar. Tem que se encontrar. Ninguém merece passar por essa vida e perder o tempo da vida. A vida é maravilhosa. Você tem noção, eu fiz 40 anos agora. Eu falei, meu Deus, eu estou com 40 anos. Quanto tempo mais eu tenho pela frente? Quanto tempo mais eu vou ter de energia? Então, com o tempo, nós vamos diminuindo a nossa caminhada. Então, nós precisamos realmente aproveitar hoje, viver 60% do nosso tempo hoje. 30% é direcionado para o futuro e apenas 10% para o passado, que mostra as nossas experiências. Mas, Célia, eu quero te agradecer. Obrigada. Pela oportunidade que você nos deu. É uma honra para mim receber você aqui. Você é uma pessoa que eu gosto. Conheci você nesse momento de trabalho no Grupo Ideal e foi um presente muito grande para mim. Por quê? Porque eu quero honrar as pessoas que fazem essas empresas acontecerem. Eu quero não só olhar para o dono do negócio, eu quero também olhar para aquela pessoa que está lá ajudando o dono do negócio. E por isso que nós criamos esse quadro aqui, para dar espaço para pessoas como você, pessoas que realmente têm uma história maravilhosa, pessoa que tem ali um comprometimento, que é uma gestora, que é uma líder. E eu fico imensamente feliz por você ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar comigo, com o Taylor, com todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, sobre a sua história de vida, sua história profissional. Muito obrigada por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz, muito grata, muito honrada. Eu desejo muito sucesso na sua vida. Tenho certeza que ainda vou ouvir muitos testemunhos seus, porque eu vou acompanhar tudo isso. Espero que a gente ainda faça muitos trabalhos aí juntos. E conte comigo sempre. Você vai participar do nosso curso, Formação de Gerentes, não é isso? Como é que está a sua expectativa? Muito empolgada. Muito empolgada demais. Olha, a Célia é bem exigente, viu? Que bom. Que bom que ela eleva a régua assim, da entrega, eleva a régua, né? A Célia é muito exigente. Célia, vai ser um prazer receber você no nosso curso. Tenho certeza que você vai sair de lá melhor do que você já é. Do mesmo jeito que nós vamos lhe ensinar, nós também vamos aprender muito com você. E muito sucesso na sua vida.
Tá certo? Muito obrigada a você, Karine, pelo convite, a você, Têlio, por esse bate-papo que a gente tem, né? Porque foi Toda um vez que a gente se bate-papo. encontra é um bate-papo muito agradável, né? Muito agradável, se deixar a gente fala ainda por muito tempo, né? O tempo passou que eu nem vi. Eu pensei que eu ia ficar muito nervosa, mas você me deixou super tranquila, você e o Têlio, entendeu? Então, foi muito legal. Muito obrigada por estar partilhando um pouco da minha experiência. Não é uma experiência extraordinária, mas é uma experiência que realmente eu vivi. É e extraordinária sim, viu? Aqui, Olha ó, a eu crença aprendi de muito. merecimento. Aprenda a celebrar. Repita. É uma experiência extraordinária. É uma experiência Você extraordinária. ensinou muito sobre comprometimento, engajamento e objetivo E hoje. persistência. E persistência. Você foi Aprendi muito persistente. com você. Se você não tivesse ido atrás da dona Altair, naquele momento que você não foi chamada para uma seleção, onde será que você estaria hoje? Então. Será que você teria contribuído com esse grupo? E digo mais, tá? Muitas pessoas se espelham nisso. Essa tua história vai inspirar muita gente. Eu E espero não que se sim. cale, viu? Comece a trabalhar seu Instagram. Comece a fazer dali um canal de comunicação com as pessoas, levando a sua experiência. Por quê? Porque quando você se cala, Célia, você está sendo egoísta. Você está deixando de levar para as pessoas informações que vão mudar a vida delas. Então, eu quero ouvir de você. Eu vou postar o seu depoimento, você dizendo, Karine, naquele dia que eu fui gravar o podcast, que você me disse, eu comecei a olhar para o meu Instagram de outra forma, eu vou começar a usar, já estou começando, já tem pessoas aqui se inspirando. Então, não se cale. Use essa ferramenta que você tem na palma da sua mão e eu vou estar ali cobrando isso, viu? É uma meta. Pode você vai sair deixar. daqui com essa meta. Posso confiar em você? Pode confiar. Vou trabalhar o Instagram, vou trabalhar realmente para estar inspirando novas pessoas, porque, na verdade, a gente tem que realmente fazer Nós temos isso. essa missão. Essa missão. Esse E você legado. está me incentivando a fazer isso, eu vou começar a trabalhar isso também. Conte comigo, porque eu acredito muito em você. Eu Obrigada. tenho certeza que você ainda vai levar esse conhecimento para milhares de pessoas que estão aí precisando conhecer sobre toda uma linha de produção, precisam entender toda essa sua história. São anos de experiência que De você gestão. precisa compartilhar de gestão. Então, conte conosco, não é Conte isso, Têlio? conosco. Muito obrigada. Obrigada a certo? vocês. E até uma próxima oportunidade. Até. Muito Obrigada, obrigado, gente. Célia. Terminamos aqui esse momento maravilhoso com a nossa convidada, Célia Maria. Foi um momento incrível e quero que você continue aí assistindo, compartilhando, comentando. Lembra de alguém e envia esse momento aí para as pessoas, para que elas possam realmente se inspirar com a história da Célia. Então, Vem Cá Podcast é o seu mais novo compromisso durante a semana.